terra sarada pelo sacrifício do Cordeiro, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Eu coloquei aí, né, se eu não me engano, terra sarada, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Pois bem, eu estava pensando hoje, acordei e fiz minha meditação e eu fiquei com esse texto na minha mente, porque eu fiz parte de uma denominação que, se eu não me engano, se não me falha a memória, eu acho que às quintas-feiras, se eu não me engano, eram as quintas-feiras, pela manhã e à tarde tinha um plantão de oração. E todo o encerramento deste plantão, deste momento de oração, era a citação desse texto de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, eu perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. E eu lembro que as pessoas faziam isso já na verdade, e eu fiz parte disso, isso já era um marco, já era um ritual, né? Tinha que falar isso e as pessoas decoravam esse texto. E não obstante, eu tenho visto, né, muitas pessoas, claro, fora do campo da graça, trazendo esse texto à tona quando acontece alguma coisa, algum fenômeno da natureza. Então as pessoas trazem esse texto, olha, porque o povo não quer se converter ao Senhor, então Deus não sara a terra, e é por isso que está acontecendo isso, é por isso que tanta desgraça, é fim do tempo, é o fim do mundo, e BBB, bababá, porque está escrito lá em 2 Crônicas 7,14. Obrigado a vocês aí, meus amados, estão aí comentando, sejam todos bem-vindos, tá bom? Então, queridos, hoje nós podemos, do outro lado, né, da tradição religiosa, a gente pode ler com a mente livre esse texto e entender dentro de um contexto bíblico que ali tinha uma revelação, tinha uma mensagem a ser transmitida. Não é algo solto que vale para todo mundo, que se aplica a todo mundo, que se aplica a todas as gerações, a todos os povos. Não, a mensagem é simples, objetiva, tinha um direcionamento ali, tinha um objetivo ali para ser alcançado. Mas, infelizmente, a tradição religiosa, ela gosta, né, de se apropriar de versículos indevidos, textos que não foi direcionado para a igreja de um modo geral, mas sim para um povo específico, dentro de um pacto específico. E aquilo que nós falamos ontem, né, sobre o tema pastor que adultera com ovelha. Quer dizer, eles se utilizam de textos bíblicos, mas na hora de se responsabilizarem, eles caem fora, né? Então, mesma coisa esses versículos soltos, que cria-se uma doutrina onde as pessoas se prendem, mas não vai para lugar nenhum. Então vamos lá, vamos direto ao ponto. Olha aí, 2 Crônicas 7, vamos ler a partir do versículo 11, para a gente pegar o entendimento sobre a questão que estava acontecendo aqui nesse texto. A epígrafe, né, a partir do versículo 11 diz: Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessas. Então, foi para quem? Para Salomão. Deus apareceu a Salomão pela segunda vez e fez uma promessa ali para Salomão, né? Então já não tem nada a ver conosco, isso não se aplica ao nosso tempo, à nossa geração, ao nosso século, não tem nada a ver. Foi para Salomão que ele apareceu ali pela segunda vez e fez promessa. Por quê? Porque isso aqui tem um contexto abençoado. É um povo específico. Olha lá, diz assim, versículo 11 em diante, por favor. 2 Crônicas 7, 11 a seguir. Nós vamos ler do 11 até o versículo 15, tá bom? Diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa,
prosperamente o efetuou. Versículo 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão, não foi o irmão Elcio, não foi o pastor da igreja pentecostal, não foi ao padre, não foi ao ancião, foi a Salomão, tá bom? Olha lá, 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, 2 pontos, ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício, falando do templo que Salomão havia construído. Versículo 13. Se eu cerrar os céus, olha o que Deus disse a Salomão, se eu cerrar os céus, se eu fechar os céus, e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Viu aqui? Se eu cerrar os céus. Esta passagem é a mesma que se aplica a Malaquias capítulo 3, quando ele diz que o povo estava roubando a ele no dízimo e nas ofertas, e que se o povo voltasse a ser fiel nos dízimos e nas ofertas, Deus iria abrir as portas dos céus e derramar uma bênção sem medida, que o meu antigo pastor dizia que era porta de emprego, que era um salário melhor, que não tinha nada a ver, era chuva. O povo estava roubando a Deus, lá no contexto de Malaquias 3, e ali eram os sacerdotes que estavam roubando a Deus, porque começa no capítulo 1, né, o assunto em questão. E aí Deus disse, ó, vocês estão me roubando nos dízimos das ofertas, eu vou fechar os céus. Então, não tinha chuva, naturalmente não havia colheita, não havia plantio, então o povo passava dificuldade. A terra era amaldiçoada pelo Senhor, porque o Senhor não liberava chuva sobre as plantações. Não tinha plantação, não tinha colheita, não tinha nada. Entendeu, abençoado? Então, em Joel também, porque lá em Malaquias, Deus disse, eu repreenderei o devorador, o cortador e o migrador, falando de espécies de gafanhoto. O mesmo que é falado também em Joel, desses gafanhotos, né, que Deus liberava sobre as plantações lá do povo de Israel. Então, é a mesma questão aqui nesse contexto. Deus disse no versículo 13, se eu cerrar os céus e não haver chuva, ou se ordenar os gafanhotos, que era Deus que ordenava, né? Que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, viu? Era disso que Deus estava falando. Aí entra o versículo 14. Aí o versículo 14 diz assim, que eles gostam de ler isolado. E se o meu povo, quem era o povo de Deus aqui dentro do contexto? Porque hoje, disse o apóstolo Paulo, depois da instituição da graça, da nova e eterna aliança, Paulo disse que nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum diante de Deus. Que Deus não olha mais essa questão. Hoje nós somos família de Deus. Então, depois da graça estabelecida, não existe mais separação, distinção de povos, tá? Mas naquele tempo, sim, o povo de Deus era um povo exclusivo. Eram os judeus. Então, quando Deus diz aqui em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, ele não está falando com todas as nações. Nesse contexto já existia nações? Claro que sim. Os egípcios, os babilônicos, os assírios. Quantas nações já existiam? Diversas nações. Mas Deus estava falando para todo mundo, para a igreja hoje pegar esse texto e aplicar todo mundo? Não, Deus estava falando exclusivamente para os judeus, que era o povo escolhido dele lá para representar o seu nome. É isso? Não foi isso que Paulo disse lá na carta aos Romanos capítulo 9? Que Deus endureceu o coração de Faraó lá no Egito,
para em Faraó mostrar o poder dele, para que desse a conhecer em todas as nações o nome dele. E ali ele escolhe aquele povo, o povo judeu, os hebreus, né, para sair ali do Egito com mão forte do Senhor. Então, o povo de Deus no Antigo Pacto era o povo judeu. Sempre foram os judeus, ou os hebreus. Então, ele disse em 2 Crônicas 7,14: e se o meu povo, os judeus, obviamente, que se chama pelo meu nome, o povo monoteísta, que adorava exclusivamente Deus, o Deus de Israel, né, o único Deus que eles adoravam, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha o condicional, se humilhar, o povo dele que tinha que se humilhar, né? Ele dizia assim, olha, se eu fechar os céus, se eu enviar gafanhotos, para destruir a plantação de vocês, se eu enviar pestes, enviar doenças, aí vocês vão ter a chave, vocês vão ter a senha da cura. Eu quero ver no coração de vocês arrependimento, quebrantamento. Por isso que ele disse que deixou o povo passar fome no deserto para sondar o que havia no coração do seu povo. Então, ele deixou o povo perecer de fome no deserto para ver o que estava no coração do povo. Por quê? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. As mesmas palavras Jesus de Nazaré repetiu na tentação em Mateus 4. Então era o povo exclusivo dele. Então, depois dessas situações adversas, aí entra o versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, viu aí? E orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Terra de manto. Que terra? Que terra é essa, irmão? A terra de quem? A terra dos judeus. Israel. Agora tem um detalhe aqui. Esse sarar a vossa terra é voltado também para sarar os corações do povo, do seu povo. É voltado também esse sarar a terra, sarar a mente do povo. Lembra quando Jesus de Nazaré disse lá em Mateus 11:28? Foi o que Jesus disse. Vinde a mim, falando com o seu povo, com os judeus. Vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não foi isso? Então, Jesus estava propondo alívio. Jesus estava propondo cura. Jesus estava propondo paz. Jesus queria sarar. Jesus queria curar aquele povo. É por isso que havia um povo também que não se submetia a ele. E Jesus disse assim, como profetizou Isaías, esse povo tem olho, mas não vem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Os seus corações estão endurecidos porque ouviram de mau grado, para não se converterem e eu os curar. Então, havia um povo que Cristo iria curar. Havia uma terra que Cristo ia sarar. Lembra da parábola do semeador? E o semeador saiu a semear. E uma semente caiu à beira do caminho. Os homens vieram pisar e aquela semente não prosperou. E outra semente falando das características da terra, do terreno. E outra semente caiu em meio às pedras. Ela foi crescendo, mas as pedras a sufocaram porque não havia ali umidade e a semente não pôde prosperar.
Outra semente caiu em certos lugares e as aves vieram de rapina e as aves, né, vieram e comeram a semente. Mas a quarta semente caiu em uma boa... Em uma boa terra, irmão. A quarta semente da parábola do semeador que saiu a semear. E ele disse, o semeador é o filho do homem e a boa semente é a palavra. E a terra era o quê? Eram os corações férteis, ou a boa terra. A boa terra eram os corações férteis, onde a boa semente iria cair e iria produzir bons frutos. É por isso que João Batista disse aos fariseus e saduceus, o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, ou fruto digno de arrependimento, será cortada e lançada no fogo. Então, querido, essa profecia de 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra, tinha a ver com a cura sobre o povo de Deus que Cristo iria trazer. Cristo iria sarar esta terra. Cristo, essa terra do contexto que era Israel. Cristo iria curar as enfermidades do povo judeu que vivia debaixo de transgressão, debaixo de um pacto de condenação e morte. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 9 e o versículo 7 e o versículo 9. Diz que o ministério da lei, o ministério de Moisés, é um ministério de condenação e morte. Paulo diz em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Então, antes deles serem transportados, eles viviam no império das trevas, debaixo de um pacto de condenação e morte. É por isso que também Paulo disse em Romanos, capítulo 8, versículo 2, Paulo disse, porque a lei do Espírito de vida que sarou esta terra, né? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da lei da morte, da terra que estava enferma. Então, tem a ver com isso, tem a ver com esse contexto pactual, onde o povo estava vivendo debaixo de um ministério de condenação e morte, onde o povo estava enfermo. Amém? Mas dentro do contexto de 2 Crônicas, especificamente falando, Deus estava falando para Salomão e especificamente para o seu povo. Quando nós pegamos como um todo o povo judeu, nós estamos entendendo a linha de raciocínio até a obra de Cristo. Foi que João Batista declarou, João capítulo 1, versículo 29. João estava batizando no Rio Jordão, de repente ele avistou o Yeshua, Jesus. Ele disse assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o povo já esperava o Cristo. O povo judeu já esperava o Messias. O povo judeu, os eleitos de Deus, já esperavam a cura da terra, que não é a cura do Estado ou da nação de Israel, humanamente falando, não tem nada a ver com isso. É porque o povo, às vezes, lê a Bíblia e quer entender o pé da letra. Não, porque Israel aqui, bababá, está falando de um povo, de uma nação de pessoas, tá? Não está falando de uma pátria, de um Estado. Está falando de um povo. Israel, povo, tá bom? Então, essa foi a palavra direcionada a ele lá em Salomão, lá no tempo de Salomão e para o templo que Salomão havia construído em nome do Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Então ele ia trazer cura para a terra de Israel. 15. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Que lugar? Aqui? Na igreja evangélica?
Lá na instituição que eu fiz parte, que todas as quintas-feiras tinha que citar esse versículo? Era ali que Deus iria ouvir a oração feita naquele lugar? Não, abençoado, porque hoje nós estamos vivendo a plenitude da graça, onde Paulo disse que nós devemos orar sem cessar e que não existe um local específico, físico, para Deus ouvir as tuas petições, a tua oração, a tua devoção. Não, porque Ele já habita em você. O Espírito do Eterno está em você. Então esta palavra era uma palavra profética para aquele povo, porque Deus iria trazer cura para aquela terra. E esse é justamente o tema. O Cordeiro, a terra sarada pelo sacrifício do Cordeiro. Então vamos lá, Isaías, olha lá outra profecia. Isaías capítulo 53. Que o povo hoje lê e quer se apropriar como se fosse para ele, ou a igreja de um modo geral aqui. Olha lá, Isaías capítulo 53. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 11, tá bom? Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem manifestou o braço do Senhor? A quem foi que manifestou o braço do Senhor? 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, uma terra que precisava de cura. Sararei a vossa terra. A terra estava seca, a terra estava sedenta. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Versículo 3. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Versículo 4. Aí as pessoas hoje, no século 21, no nosso tempo, eles pegam esse versículo 4 aqui, ó, para exigir de Deus isso aqui, ó. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Querido, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Nossas de quem que o profeta Isaías está falando? Do povo judeu. Quais enfermidades e dores que o profeta está falando? Maldição, condenação, transgressão, dentro de um pacto que o povo judeu estava inserido. Não tem nada a ver isso aqui com a dor de cabeça. Ah, porque eu estou com a dor de cabeça insuportável. Já sei a cura. Isaías, deixa eu ver, o meu pastor falou que é Isaías 53, 4. Deixa eu ver. Foi na cruz. Aqui, Isaías 53, 4. Senhor, eu não aceito essa dor de cabeça, porque está escrito aqui, Senhor, e vai até citar o versículo para Deus. 53, 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Senhor, está escrito, Senhor, que tu, o Senhor, tomou verdadeiramente as minhas enfermidades e as minhas dores. Então, Senhor, dê seu jeito. Eu não quero conversa, Senhor. Se o Senhor não arrancar essa dor de cabeça, se o Senhor não arrancar esta enfermidade, eu nunca mais falo contigo, eu nunca mais vou ser crente. Você sabia que tem gente assim? Porque interpreta o texto ao seu bel prazer, dentro da visão religiosa tradicional? Queridos, aí a irmã está dizendo que já fez muito isso. Isso aqui não se aplica a você e não se aplica desta forma que eu estou falando. Verdadeiramente ele tomou sobre si, era uma profecia. Isaías estava vivendo o que aqui? Mais de 700 anos antes de Jesus de Nazaré nascer. Era uma profecia. A terra estava sedenta, a terra estava seca. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, estava vivendo debaixo de um pacto de condenação e morte, vivia transgredindo a lei de Deus, viviam doentes, viviam enfermos, não tinham descanso, e a obra de Cristo era justamente para curar esta terra
terra, povo de Deus, corações. A obra de Cristo era justamente para trazer alívio a este povo. Mateus 11, 28 e 29. Era para trazer paz a estas almas sedentas, cansadas, oprimidas e sobrecarregadas. Então é dentro deste contexto bíblico, histórico, que está essa lição, esse entendimento. Isaías 53, agora eu estou no 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, falando enfermidade do povo de Deus, e as nossas dores, um povo que sofria, que estava debaixo de um pacto de condenação e morte. E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Nós quem? Eles, os judeus. 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Transgressões de quem? Dos judeus que transgrediam a lei. A lei não foi para você, era para os judeus. Malaquias 4:4. Lei que Deus deu a Moisés para o seu povo Israel, a saber, estatutos e juízos. Malaquias 4:4. Então a lei não era para você. João capítulo 1, versículo 17, porque Moisés trouxe a lei para os judeus, Jesus trouxe graça e verdade para o povo, para a igreja, tanto para judeu como para os não judeus. Porque todos nós somos a família hoje da fé, família de Deus. Amém, abençoados? Mas ele, versículo 5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Quem era que estava em iniquidade? Iniquidade aqui era aquele povo que estava transgredindo a lei. O povo judeu. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, estava profetizando Isaías aquilo que Cristo iria fazer. O castigo, ele foi castigado, ele foi humilhado, cuspiram na sua face, esbofetearam a sua face, zombaram dele. E ele na cruz, ele abriu os braços e disse: Tetelestai, está consumado, está feito, está pronto, está terminado, está concluído, obra perfeita. Por isso que Paulo diz que somos agora, ou falando para aquele povo e nós agora depois daquele pacto estabelecido, Paulo disse, Colossenses 2:10, e estais perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Estou falando muito alto aqui, irmãos? Me empolguei aqui, né? Às vezes eu esqueço que eu estou com o microfone. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É isso? E pelas suas pisaduras fomos o quê? Fomos o quê? Sarados. Quem foi sarado? O povo que estava enfermo. Ó, irmão, e eu? No eterno você já nasceu sarado, no eterno você já nasceu curado, no eterno você já nasceu abençoado, no eterno você já nasceu perfeito, porque nós nascemos depois de uma obra feita. Amém? Entenderam, abençoados? Quem precisava ser sarado era aquele povo que estava enfermo. No Senhor, você não está debaixo de maldição. Quem estava debaixo de maldição foi aquele povo. No Senhor, você não está debaixo, quando eu digo no Senhor, estou falando depois da graça estabelecida. Você não está debaixo de condenação. Quem estava debaixo de condenação foi aquele povo. Por isso que Paulo disse aos Romanos 8:1, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que Paulo também falou na carta aos Romanos, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem os principados, nem as potestades, nem os anjos, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nem a peste, nem a morte, absolutamente nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque a terra, o povo dele, os espíritos foram totalmente aperfeiçoados, sarados. Essa é a terra que está curada. Aí fica aí os legalistas
com a Bíblia na mão, dizendo que está esperando Deus curar essa terra aqui, o mundo. É porque no Apocalipse Jesus vai voltar e a terra vai pegar fogo e vai ter uma nova terra. Hoje eu vi um pastor famoso aqui nas redes sociais falando sobre isso. Perguntaram para ele assim, quando a pessoa morre vai para onde? Ele disse, sem Jesus vai direto para o inferno. Porque Jesus vai vir um dia, vai queimar essa terra aqui e vai descer uma nova terra do céu. Olha que interpretação. E vai descer uma nova terra do céu e a gente vai morar nessa terra com Jesus e bebê, bababá, e a terra vai ser sarada. Tem nada a ver uma coisa com a outra, abençoado. Essa terra do contexto já foi sarada, já foi curada, porque a cura já se manifestou. Disse João lá na ilha de Pátimo que as folhas destas árvores serviam de cura para as nações, ou seja, o feito de Cristo naquela cruz não só sarou a nação de Israel, os eleitos, os filhos predestinados em amor, mas as folhas desta árvore, e a árvore ali representa Cristo, as folhas que representam a mensagem, que representa o evangelho, que cura, que liberta, que transforma, que traz paz, que traz descanso. João disse, as folhas vão trazer cura para as nações. E está trazendo mediante o evangelho da graça. As folhas desta árvore, que é o evangelho, promove cura nos corações das nações. Não apenas a cura sobre o povo lá judeu, mas também a cura sobre todos os povos, aqueles que foram chamados em amor. Tá bom? Quem está entendendo o manto aí? Entendeu, abençoados? Vamos continuar para terminar até o versículo 11. Diz assim, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Quem era que andava desgarrado como ovelhas? O judeu. Nós hoje não estamos desgarrados. Nós estamos debaixo da direção do Espírito. Porque o ministério hoje é do Espírito. Então os filhos de Deus não estão desgarrados. O Espírito nos pastoreia, nos conduz. Mas eles lá estavam desgarrados como ovelhas sem pastores. Por isso que o profeta Ezequiel profetizou, se não me engano, lá em Ezequiel 34, que Deus disse, esses pastores apacentam a si mesmo e não visitam as ovelhas, não sara as ovelhas, não cuida das ovelhas, pelo contrário, eles só querem a lã, eles só querem se aproveitar, eles só querem desfrutar dos benefícios, mas eles não apacentam o meu povo. Lá por boca de Ezequiel, Deus falou, porque o povo estava desgarrado, abençoados. É o 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Nós todos quem? Ô pastor, não é você e os irmãos que congregam contigo, não. Nós todos aqui, a transgressão de nós todos, eram os judeus, irmãos. As transgressões do povo de Deus lá do primeiro pacto recaíram sobre Jesus. Por isso que Paulo falou aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Porque ele se tornou maldito, disse Paulo, por nós, em nosso lugar. Porque recaiu sobre ele a maldição do povo. Recaiu sobre ele o pecado do povo. Ele não pecou. Mas o pecado do povo ele levou na cruz. Ele foi crucificado não pelos feitos dele, não pelos pecados dele, não pelos erros dele, mas pelo erro do povo, pela transgressão do povo, pela enfermidade do povo, pela iniquidade do povo. Recaiu tudo sobre Cristo. É o 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, dos judeus. 7. E ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Foi exatamente o que Jesus fez. E batiam, e cuspiam. Tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. E ele quieto, e tome, e lá vai. E ele sofrendo, e ele quieto.
E Pedro disse assim, antes do julgamento, eu não vou deixar você morrer. Ele disse, afasta de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás. Tu só entende a coisa dos homens e não sabe os propósitos de Deus. Tudo isso ele sofreu por amor ao seu povo para pagar um preço. Por isso que Paulo disse, fortes comprado por bom preço, não vos façais escravos de homens. Por isso que Paulo disse, permaneceis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. Libertou de quê, Paulo? Do ministério de condenação e morte. Libertou de quê, Paulo? Do império das trevas. Libertou de quê, Paulo? Das transgressões. Libertou de quê, Paulo? Das iniquidades. Libertou de quê, Paulo? Das enfermidades. Libertou de quê, Paulo? Da terra seca. Isaías 53:8. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Era a profecia que ele seria cortado, né? Ou seja, ele morreu. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Pela transgressão do meu povo. Mais uma vez, quem é o povo de Isaías do contexto? Ou quem é o povo de Deus dentro do contexto? Os judeus. Pela transgressão do povo, ele foi crucificado. Jesus não foi crucificado por causa de mim, por causa de você. Jesus não foi crucificado por causa dos brasileiros. Jesus não foi crucificado por causa dos asiáticos. Jesus não foi do nosso tempo, né, no nosso século. Jesus não foi crucificado por causa dos americanos, dos alemães. Não, abençoado. Jesus foi crucificado por causa do judeu. Agora, o efeito da sua obra redentora, que remiu aquele povo que estava vivendo debaixo de um ministério de morte, de condenação, fez com que nós, todos os filhos de todos os povos, fôssemos curados mediante a palavra do Evangelho. Amém? Vamos encerrar aqui. Versículo 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. 10. Todavia ao Senhor, falando de Deus, né, agradou fazer enfermar, ou seja, o seu filho enfermou, ficou doente no lugar do seu povo. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado do seu povo, verá a sua prosperidade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Versículo 11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, aqueles que precisavam ser justificados, porque as iniquidades deles levará sobre si. Olha que o profeta Isaías estava profetizando. Emprego do verbo, levará sobre si. Mas João disse, eis aí o Cordeiro de Deus, que vai levar sobre si o pecado do mundo. 2 Coríntios 5:18 e 19, Paulo disse, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, o judeu, não lhes imputando os seus pecados. Então, quem estava em pecado era o judeu. Então, o mundo ali está falando do mundo judaico, do povo escolhido de Deus no primeiro pacto, tá bom? Porque ele não levou em consideração o pecado daquele povo, e o pecado daquele povo era a transgressão. Por isso que está escrito em Hebreus, capítulo 9, versículo 26, porque agora, na consumação do século, disse Paulo, ele se manifestou de uma vez por toda para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 10:10 diz que com única oferta, com uma única oblação, ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados, falando ali do povo que ele santificou pelo seu sacrifício, tá bom? Queridos, nós estamos vivendo o outro lado da moeda, o outro lado do pacto. Nós estamos vivendo a graça do eterno, o amor
sabe, que se manifestou nos nossos corações, a nossa mente, essa terra está sarada. Hoje você não clama para Ele sarar. Hoje você não implora para Ele curar. Ele já sarou, Ele já curou e hoje nós temos motivos para louvar, para engrandecer, para adorar e dizer muito obrigado por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor é na minha vida. Amém? Ficamos por aqui. Espero que essa mensagem tenha te enriquecido, te edificado e que você venha crescer a cada dia no conhecimento da graça de Deus. Graça e paz. Amanhã estaremos juntos com o nosso bate-papo a partir das 19 horas. Beijo no coração e desde já um excelente final de noite ou uma noite maravilhosa e um final de semana abençoado para todos vocês.